Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre operadores aritméticos do Python. Nesse vídeo eu quero te ensinar a utilizar os operadores da linguagem de uma forma simples, prática e aqui com alguns exemplos bem simples. Se você também desejar acompanhar essa leitura através aqui do artigo do nosso blog com o mesmo nome, fique à vontade, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa também estar fazendo consulta posteriormente, tá? Então vamos aqui para o nosso editor de texto. Estou utilizando o VS Code como IDE, estou utilizando aqui o Python na sua versão 3.11 e esses são os únicos pré-requisitos para você estar executando esse vídeo de hoje. Então vamos aqui dar início à nossa aula. Então basicamente vamos começar aqui pelo operador de adição. Eu vou estar seguindo sempre essa mesma mecânica durante todos os exemplos. Aqui eu vou estar atribuindo sempre a uma variável o primeiro valor, a outra variável o segundo valor e executando a operação e atribuindo a uma terceira variável onde vai estar o valor da operação armazenado. E em seguida eu vou estar imprimindo com a função print na tela o resultado sequente. E aqui embaixo, para antecipar, eu deixei os resultados de cada operação para você estar conseguindo visualizar cada um dos exemplos durante aqui a sequência do nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Se você também ainda não aprendeu a atribuir ou criar variáveis em Python, tem um vídeo prévio aqui no canal que te explica exatamente como fazer, como criar, como utilizar variáveis em Python, tá? Se você ainda não aprendeu, dá uma pausa, volta no vídeo e depois em seguida vem para cá para a gente aprender aqui a utilizar os operadores aritméticos. Vamos lá. Então aqui nós vamos começar pelo operador de adição, é o símbolo de mais, então você vai poder aqui estar somando a variável A mais a variável B, ou seja, 5 mais 3, e está atribuindo aqui a variável soma, ou seja, 5 mais 3 é igual a 8. Você pode ver aqui utilizando o operador mais, o resultado da soma é 8. Então aqui nosso primeiro operador é o operador de mais, simples, né? Perfeito, então vamos para o segundo operador, o operador de subtração. Aqui novamente estou atribuindo as mesmas variáveis, só que dessa vez você vai utilizar o operador menos. Então 5 menos 3, ou seja, A menos B, igual a 2. Então você vai estar aqui observando a saída, ó, certo? Em seguida nós vamos aqui fazer nossa multiplicação, é o terceiro tópico. 5 vezes 3, ou A vezes B, e atribuindo aqui a nossa variável multiplicação. Então, o resultado da multiplicação é 15, 5 vezes 3. Perfeito? Fácil até aqui. Então vamos dar sequência aqui utilizando o operador de divisão. Nós vamos novamente aqui estar multiplicando a nossa primeira variável pela segunda variável. Então vamos dividir aqui utilizando a barra, é o operador de divisão. Vamos estar dividindo A por B. Então 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Aqui eu quero começar a detalhar alguns cenários para você também já ter isso aqui em mente, algumas dicas do Python para você estar utilizando aí nos seus próximos passos. Sempre que você fizer uma divisão em Python, o resultado vai ser um ponto flutuante, ou seja, o retorno vai estar numa variável de ponto flutuante, uma variável com casas decimais. Nesse caso, você dividiu 5 por 2, o resultado é 2,5. Dependendo do número que você dividir, você vai ter aqui 2,5.4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter um número cheio de casas decimais. Então, sempre que você fizer uma divisão, o resultado vai ser um ponto flutuante, um float, tá certo? Vamos seguir aqui para alguns operadores mais específicos. Vamos agora para divisão inteira. Então aqui você tem novamente a variável A igual a 5 e a variável B igual a 2. Aqui vale ressaltar alguns detalhes sobre a divisão inteira. Por que a divisão inteira é diferente da divisão convencional? Porque a ideia da divisão inteira é fazer uma truncagem. Como assim, Jonas? Truncagem. Ela vai fazer a sua operação de divisão, ou seja, 5 dividido por 2, mas vai retornar apenas o número inteiro. Lembra que eu falei que aqui ele retornou 2,5 e é um float? No caso dessa divisão inteira,
que é representado por duas barras, ela vai retornar apenas a parte inteira do número, ou seja, ela vai tirar as casas decimais. Isso serve para quando você for fazer uma divisão e não precisar do detalhamento do arredondamento à direita, tá? Então você vai conseguir aqui só o valor inteiro. Imagina que você teria aqui várias casas decimais, mas você não precisa desse detalhamento decimal, então você vai simplesmente utilizar o operador de divisão inteira. Perfeito? Vamos aqui ao nosso sexto operador, o operador de módulo. O operador de módulo é aqui representado pelo símbolo de percentual, né? pelo item aqui de percentual. Então, novamente aqui nossa variável 5, A e B igual a 2. Vamos aqui agora então entender uma especificidade do operador módulo. Para que serve o operador módulo? Basicamente, se você lembrar ali da divisão básica ali digamos que do nível fundamental, você vai lembrar que em uma divisão é possível ter resto. Vou fazer aqui um exemplo nesse cenário aqui. Se você dividir 5 por 2, imagina quantas vezes você consegue dividir o número 5 em porções de 2. Então, se você tem 5 dividido por 2, você consegue representar duas vezes a divisão por 5, ou seja, 2 e 2 são 4, e fica o número 1 de resto, sobrando. Eu separei aqui também um outro artigo, colocando um exemplo de divisão aqui, nesse cenário aqui, onde 26 dividido por 4, você consegue dentro de 26 representar 6 vezes o número 4, dá 24, 6 vezes 4 dá 24, e você não consegue mais representar o número 4, não consegue mais dividir, então sobram 2. 26 dividido por 4, você consegue representar até o número 24 e sobram 2. Esses 2 são considerado o resto da divisão, ou seja, é o que sobra, é o resto. E o módulo ele serve exatamente para retornar, no lugar de retornar o valor da divisão, ele vai retornar o que sobra, o resto. Então, para que eu vou utilizar isso no meu dia a dia, Jonas? O resto de uma divisão. Vamos lá. Aqui imagina que antes de chegar no operador de exponenciação, eu vou abrir aqui o meu Python aqui e vou mostrar para você um cenário bem claro aqui da execução desse operador módulo. Imagina que você precisa descobrir se um número ele é par ou ímpar. Como é que você descobre se o número é par ou ímpar? Basicamente, se um número ele é dividido por 2 e não sobra nada, você já deve ter entendido onde eu vou chegar, ele é par. Mas se ele dividido por 2 sobrar alguma coisa, ele é ímpar. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho 4 com o módulo 2, você vai ver que sobra 0. Eu consigo representar o número 4 em várias porções de 2 e não sobra nada, não fica nenhum número faltante. Mas se eu pegar o número 5 e dividir por 2, o resultado do módulo, que o módulo retorna, é diferente de 0, ou seja, ele é 1. Porque eu só consigo representar duas porções dentro do valor 5 de 2, ou seja, 2, 4 e sobra 1. Então, basicamente eu consegui descobrir que esse número ele não é divisível por 2, logo ele é ímpar. Então, se eu quisesse fazer ali descobrir se o número é par ou ímpar, bastaria eu pegar o operador módulo e ali aplicar a 2, né? Então eu conseguiria estar fazendo uso prático desse operador módulo. Vou voltar aqui, vou fechar o meu shell, vou executar novamente o exemplo para ficar aqui. Então, fechando esse tópico, no nosso exemplo de operador módulo, eu tenho 5, módulo 2, o resultado é 1. Operador módulo retorna o resto de uma divisão. E o último operador que nós vamos falar é o operador de exponenciação. Exponenciação é a potência, né? Então nós temos aqui duas estrelinhas, um asterisco, como você preferir chamar, diferente aqui da multiplicação, que é apenas 1. Quando você precisa elevar algo, você tem dois asteriscos, ok? Então 2 elevado a 3, ou seja, a variável a elevado à variável b, você tem aqui o resultado, 8. Então 2 elevado a 3, ou seja, 2
elevado a 3 é 8. Então aqui você aprendeu a utilizar também o operador de exponenciação. Sempre que você precisar elevar alguma coisa ou ao quadrado ou aos demais números, você vai utilizar o operador de exponenciação. Perfeito? Então esses são os 7 operadores do Python, operadores básicos, tá? Queria estar repassando para você esse conhecimento hoje. Se você tiver alguma dúvida da utilização de algum, você pode deixar a sua dúvida nos comentários, vou ter prazer em responder. Também pode estar acompanhando todos esses exemplos, como eu falei aqui no post do nosso blog. Se você gostou do conteúdo, siga o nosso canal. Nós estamos fazendo aqui toda essa trilha básica de Python para te ajudar a entender todos os conceitos iniciais de Python. E é isso. Até a próxima aula. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.